Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib, o método da Canção Nova. Você é o nosso convidado especial para participar desse canal e participar do canal mesmo, que são muitos vídeos que nós já temos aqui. O plano de leitura está andando e você pode fazer conosco a Bíblia inteirinha, com a graça de Deus, seguindo esse método. Vamos lá? Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar continuidade à primeira carta de São Pedro, primeiro documento papal, né? Olha só que coisa linda. Para você que diz assim, eu não tenho nenhum documento do Papa, né? Nenhum daqueles livros. Aqui atrás de mim, não sei se vai dar para pegar, tem muitos livros, né? Alguns deles são documentos pontifícios, documentos de papas, né? Cartas, exortações apostólicas, né? Em que o Papa orientou a igreja por causa de alguma situação específica. Essa é a primeira carta de um Papa. A primeira carta de São Pedro. Então, nós estamos dando continuidade a ela e hoje, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Pois que Cristo sofreu na carne, deveis também vós munir-vos desta convicção. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, a fim de viver o resto dos seus dias na carne, não mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Já é muito que o tempo passado tenhais realizado a vontade dos gentios, levando uma vida de dissoluções, de cobiças, de embriaguez, de glutonarias, de bebedeiras e de idolatrias abomináveis. Agora, estranham que não vos tenhais a mesma torrente de perdição e vos cobrem de injúrias. Mas disto hão de dar contas àquele que está prestes a julgar os vivos e os mortos. Eis porque a boa nova foi pregada também aos mortos, a fim de que sejam julgados como os homens na carne, mas vivam no Espírito segundo Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para você que está chegando agora na primeira carta de São Pedro, nós já estamos aqui no capítulo 4 e São Pedro fez muitas recomendações à igreja como um todo. Se você nunca leu nenhum tipo de discurso de um papa, ou ouviu, ou pegou alguma carta, não vai perceber a diferença quando ler de um papa atual ou um papa posterior a Pedro. Por quê? Porque é sempre assim, uma carta dedicada à igreja como um todo, dando vários tipos de orientação a diversas situações sociais e grupos sociais que creem em Deus, que pertencem à fé. É claro que hoje as cartas que a gente vai encontrar são maiores, na maioria das vezes, do que essa de São Pedro. Porque o tempo foi passando, a igreja foi vivendo muitas realidades, séculos a fio, a própria sociedade mudou. Então, as realidades precisam ser tratadas de acordo com cada época, com cada mal de cada século. Mas São Pedro
traz aqui, mais uma vez, uma situação comum a todos nós, de todos os tempos, de todos os séculos, que é o rompimento com o pecado. E ele chama como testemunha para aqueles que creem o próprio Deus, Jesus. Então ele diz, Jesus sofreu na carne, deveis munir-vos desta convicção. Isso é uma ordem. E aí a ordem segue até aqui o versículo 3. Né? Mas também é um princípio eterno, porque ele vai mostrando aqui como isso é verdadeiro e imutável. Jesus sofreu na carne, então nós também devemos nos munir desta convicção. Qual é a convicção? Aquele que sofreu na carne e rompeu com o pecado. Aí, esse sofrimento na carne é a morte de cruz. Né? E como nós somos batizados no Cristo, nós morremos com Ele na cruz. Por esse batismo. Esse mergulho na água para voltar é justamente essa morte e volta, sai da água uma criatura nova. Só que não é só a água que nos lava, é o próprio Espírito Santo que nos batiza, para nos fazer participar da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E São Pedro está nos recordando isso. São Paulo fala de outra maneira, fala que aquele que está em Cristo é uma criatura nova, que era velho, passou, tudo agora é novo. Ignorais que é na morte de Cristo que nós somos batizados? Então aquele que foi batizado já morreu para o mundo. É a mesma coisa dita de maneira diferente aqui por São Pedro. E ele vai dizer, aquele que sofreu na carne e rompeu com o pecado a fim de viver o resto dos seus dias na carne, ou seja, vivendo ainda neste mundo, nesta carne, não mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Mudou. Né? Todo mundo faz diferente. Os pagãos vivem de maneira diferente, mas nós somos cristãos. Então eu continuo com a mesma carne que o pagão tem, só que eu não vivo do mesmo jeito que ele vive. Eu vivo para Deus, segundo a vontade de Deus. O Papa está recordando isso para nós. É para Deus que nós devemos viver. E aí, ele fala ainda nesse tom de ordem, mas dizendo, olha, já é muito que no tempo passado tenhas realizado a vontade dos gentios. Olha, já foi demais. O que vocês viveram no passado, o que eu vivi no passado, que você viveu no passado, antes de conhecer Jesus de verdade, falar assim, não, minha vida vai mudar porque eu tenho um Salvador. Antes o pecado já não incomodava tanto, a gente vivia essas realidades. Muitos de nós, dissoluções, cobiças, embriaguez, glutonarias, bebedeiras e até mesmo idolatrias abomináveis. Fala, já é muito. Só que agora não, agora você é uma nova pessoa. E ele está dizendo, vocês vão ser injuriados. Vocês estão sendo injuriados. Versículo 4. Agora estranham que não vos entregueis a mesma torrente de perdição. Antes você participava daquela rodinha de amigos que ia para o bar, ficava falando dos outros, ficava falando de outras mulheres, você é casado, outros casados também, etc. E bebedeiras e tal, e você se converteu e parou de ir. Os amigos falaram, ué, você não quer mais? Não gosta mais? O que está acontecendo com você? Eles estranham. E alguns começaram até a perseguir. Olha, São Pedro está dizendo, mas disso hão de dar contas àquele que está prestes a julgar os vivos e os mortos. Quem permanece numa vida de pecado está correndo sério risco de ser pego de surpresa e ter que responder a Deus o que não vai ter resposta. Então é muito sério. Então São Pedro está, nesta promessa, nos alertando para que a gente não volte atrás na nossa decisão de sermos de Deus. E fecha com o princípio eterno no versículo 6. Eis porque a boa nova foi pregada também aos mortos. Esses mortos aqui não são aqueles que morreram de fato, mas quem vive no pecado é considerado um morto, porque o pecado gera morte. Então, a boa nova foi pregada também aos mortos, a fim de que sejam julgados
como os homens na carne, mas vivam no Espírito, segundo Deus. Vamos anotar o nosso diário? Temos aqui, olha, promessa que está no versículo 4 e 5, versículos 4 e 5, promessa de Deus. Ele fala dessa questão de injúrias, e quem injuria aquele que é de Deus, ele vai responder a Deus. Vai responder a Deus. Né? E Deus, quando vier, julgar os vivos e os mortos. Temos também ordens, e ordens estão nos versículos de 1 a 3, que nós lemos já no início, que devemos munir-nos de uma convicção. Que convicção é essa? E aí, essa ordem continua, mas ela também é um princípio eterno, porque é uma convicção de fé. E o que é convicção? Aquele que sofreu na carne e rompeu com o pecado. E sofrer na carne é morrer com Cristo. E aí entra todas as realidades que o Papa já falou, de tribulações, de mortificações, de perseguições, que a gente sofre na carne para ser de Deus. Por quê? Porque rompemos com o pecado. É uma realidade que não dá. Porque se a gente não rompe com o pecado, a gente ainda está ainda na carne. A gente ainda é muito carnal e vive por ela. Mas se a gente rompe com a carne, se a gente sofre, faz a carne sofrer, a gente está na graça de Deus. Princípios eternos a gente tem no versículos 1 ao 3 também, e o versículo 6 falando aqui dessa realidade da Boa Nova, pregada também aos mortos. Então, aquela pessoa que você considerava perdida, não está perdida. Não está perdida. Ah, mas não tem jeito, ela não quer ouvir. Mas enquanto ela tiver ouvidos, ela é capaz de ouvir. Tem que se tentar falar do Evangelho. De alguma forma. Ah, não posso mais falar. Tudo bem. Mostre. Viva. Essa pessoa tem ainda chance de ser salva. Anota no seu diário também qual é a mensagem de Deus para você hoje. Parece claro, né? Nós precisamos ter convicção de fé. E anota no seu diário também isso, como fazer para viver esta palavra. Luta para viver, porque é assim que a gente caminha, cresce no diário espiritual. Você é novo aqui no canal? Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, um comentário. Os comentários, gente, seu testemunho é maravilhoso para o nosso canal, sabia? Muito lindo. Faça isso mesmo, testemunhe sempre que você puder. E vamos fazer a Bíblia inteira juntos, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova, com a graça de Deus. Eu espero você aqui todos os dias. Na descrição do vídeo tem um passo a passo. Eu não sei o que fazer, eu nem sei mexer na Bíblia, não tem problema. Na playlist que está aqui, Primeiros Passos no Diário Espiritual, você aprende do zero a fazer o estudo bíblico, tá bom? Até a mexer na Bíblia. Que bom, né? Então, o que você está esperando? Vem fazer com a gente? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.